Olá pessoal, meu nome é Patrick Almeida, eu faço parte do Departamento de Educação Continuada da Humanitar e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o primeiro atendimento ao paciente acometido por Covid-19. Quais são os objetivos desse nosso bate-papo? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a forma de transmissão dessa doença. Depois a gente vai passar um pouco sobre a fisiopatologia da doença, tá? Quais são os sintomas em cada fase da doença durante a evolução e quais órgãos podem ser acometidos, quais sinais e sintomas que os pacientes desenvolvem com mais frequência para que a gente possa saber em que fase da doença o paciente está, quais são os exames laboratoriais que eu devo solicitar no momento que eu decidir internar o paciente, quais são as alterações no exame de imagem que são mais sugestivas da infecção por Covid-19 e, por fim, quais seriam os critérios de internação em UTI e quais são os tratamentos farmacológicos que estão aprovados até agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo. A Covid, a gente tem que separar muito bem. A Covid é a doença causada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Esse nome foi dado devido à semelhança com o SARS-CoV-1, que foi o vírus responsável pela pandemia pela SARS de 2003. Tudo bem? Em 2019, encontraram na província de Wuhan pacientes que desenvolviam insuficiência respiratória, um quadro de pneumonia, e esse vírus isolado ele tinha muita semelhança com esse vírus de 2003, então decidiram chamar esse novo coronavírus que foi identificado em 2019 de SARS-CoV-2. Tá? A doença causada pelo SARS-CoV-2 é a Covid-19, Coronavirus Disease 2019. Tudo bem? Explicado esses conceitos, a gente tem que saber como é que esse vírus infecta as pessoas. Ele é um vírus, por definição, um vírus respiratório. Então, a forma de transmissão dele é predominantemente pela via respiratória, ou seja, por gotículas que estão dispersas no ar, tanto por gotículas quanto por aerossóis, que são micropartículas onde estão presentes os vírus, que saem do nosso organismo na nossa via respiratória por tosse, espirro ou manipulação dessa via aérea. Tudo bem? Então, o indivíduo ele pode contrair esse vírus respirando essas gotículas ou esses aerosóis, como também ele pode adquirir esse vírus por meio de fômites, ou seja, uma pessoa espirra em uma superfície, a outra pessoa vai lá, pega nessa superfície e leva a mão a alguma mucosa, como nariz, boca ou olhos. Tudo bem? Num aperto de mão em que a pessoa passou a mão na boca, aperta a mão da outra pessoa. Então, essas gotículas, esses fômites, quando o paciente não lava a mão e coloca a mão na boca, no nariz ou olhos, ele também é contaminado pelo vírus. Tudo bem? Essas são as duas principais formas de transmissão. Fisiopatologicamente, esse vírus ele se liga, depois que ele penetra a mucosa do nosso trato respiratório, ele se liga a um receptor chamado de ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2. Tá? É uma enzima que foi recentemente descoberta da história da medicina, uns 15, 20 anos atrás, e ela é responsável por converter a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Ele faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse vírus ele se liga a esse receptor e consegue infectar as células. Esse receptor está mais presente nos rins e no pulmão, e não por coincidência, esses são os órgãos mais acometidos na Covid-19, principalmente na segunda fase da doença que eu vou explicar para vocês. Tá? Depois dessa infecção, inicialmente você tem um quadro de replicação viral acelerada, que a gente chama de viremia.
em que o paciente tem sintomas constitucionais, ou seja, febre, mal-estar, dor no corpo, perda de apetite, são sintomas orgânicos multissistêmicos, tá? Não tem um órgão específico que se localiza esses sintomas. Na segunda fase da doença, é a fase da doença pulmonar, onde o vírus começa a induzir lesão pulmonar. Na verdade, a resposta inflamatória ao vírus começa a induzir lesão pulmonar e o paciente desenvolve um quadro de pneumonia. Lembrando o conceito de pneumonia. Pneumonia são sintomas respiratórios, mais um infiltrado no exame de radiografia ou tomografia computadorizada do tórax, né? Um exame de imagem do tórax, tá? Então, esse paciente na segunda fase da doença, eles desenvolvem uma pneumonia, que é quando o paciente deixa de ter só febre, deixa de ter só sintomas constitucionais de mal-estar, astenia, e desenvolve tosse, dispneia, escarro e dificuldade para respirar, entre outros sintomas que são inerentes à pneumonia, tá? Passando dessa fase de pneumonia, da segunda à terceira semana da doença, lembrando, primeira semana a fase de viremia, segunda semana a fase de pneumonia, terceira semana seria a semana em que, na história natural da doença, quando o seu organismo não consegue controlar aquela inflamação, ou seja, quando o seu organismo inflama mais do que o próprio vírus, você desenvolve uma fase de disfunção múltipla de órgãos. Aí, nessa fase, começam a desenvolver-se disfunção renal, disfunção miocárdica, encefalopatia, disfunção hepática também associada à doença. Então, todos os órgãos eles podem ser acometidos por essa inflamação, por essa infecção. E, geralmente, por fins didáticos, nem sempre acontece dessa forma, de fase 1, fase 2 e fase 3. Geralmente, na terceira semana de doença, o paciente começa a desenvolver lesão de outros órgãos, tá bom? Funciona mais ou menos dessa forma. Mas você que está no pronto-socorro, como é que você vai ver esse paciente chegar? Geralmente ele vai chegar nas primeiras semanas de doença, né? E quais são os achados iniciais que os pacientes vão trazer para a gente, né? Eu trouxe aqui por ordem de prevalência para vocês quais são os sinais e sintomas mais frequentes da COVID-19. Inicialmente, o sintoma mais comum que o paciente apresenta é a febre, tudo bem? E entre 44% a 94% dos pacientes vão ter febre. Lembrando que existem populações em que não é tão comum o paciente ter febre, principalmente nas populações em que os pacientes já são mais imunossuprimidos, tá? Pacientes idosos, pacientes que têm neoplasia e fazem uso de quimioterapia, esses pacientes podem não apresentar febre. Pacientes que já têm outras doenças crônicas, eles podem não apresentar febre, a gente tem que sempre estar atento a isso. Ou então, um paciente que já tomou um antitérmico, um analgésico, um anti-inflamatório não esteroidal e chegou no pronto-socorro sem o quadro febril à mostra. Isso não exclui a possibilidade dele estar infectado pelo vírus, tudo bem? O segundo sintoma mais comum é o sintoma de tosse, tá? Inicialmente, essa tosse vai ser seca, é mais uma tosse irritativa do que uma tosse de pneumonia em si. Outro sintoma muito comum é a perda do olfato e a perda do paladar. Ele está alguns autores falam que está prevalente em até 70% dos pacientes, esses sintomas neurológicos associados à perda de olfato e paladar. Sintomas de via aérea superior, como coriza, espirro, dor de garganta, eles não são tão comuns assim como a gente achava que fosse numa síndrome gripal geral, tudo bem? Na infecção por Covid, eles não são tão comuns, tá? Outros sintomas menos comuns são a dispneia, já quando o paciente vai evoluir de uma forma mais grave, com a forma pulmonar da doença, por exemplo, e os outros sintomas constitucionais, como fadiga, mialgia. Pacientes idosos ou pacientes policomórbidos ou pacientes que têm doenças neurológicas crônicas, eles podem desenvolver um quadro de confusão mental. Então, o único achado, às vezes, desses pacientes é somente uma confusão mental, ou um delírio, por exemplo, trocar o dia pela noite, ou você diminuir a sua funcionalidade, que já era baixa,
a gente deve suspeitar dessa infecção, porque esses pacientes não têm resposta inflamatória suficiente para nos mostrar tantos sintomas, tanta febre, assim. Às vezes vai estar só presente uma confusão mental mesmo. Tudo bem? Bom, eu já falei para vocês sobre os sintomas relacionados a essa doença, né? Lembrando que nem sempre os pacientes vão apresentar com tantos sintomas assim. Ah, chegou no pronto-socorro com febre, tosse, anosmia, não tá, a ageusia, não está sentindo o paladar, e aí ele está com dispneia, fadiga, mialgia. Nem sempre vai ser todos esses sintomas. Principalmente os pacientes que têm policomorbidades, eles não vão conseguir apresentar para a gente tanto sintoma assim. A gente tem que se apoiar na epidemiologia, né? Então, é muito provável que os pacientes tenham Covid-19 quando vão para o pronto-socorro. Então, a gente tem que ficar atento sempre a esse diagnóstico para não passar despercebido. Uma gravidade pulmonar da doença, por exemplo, tá? Mas tudo bem, a gente sabe esse monte de sintoma, a gente já estava acostumado com esse tanto de sintoma, e a gente sempre tratou esses sintomas de forma sintomática, né? Com medicações para febre, para dor, para tosse, entre outros, né? Mas e agora? O que é que tem de diferente que eu devo ficar atento nessa doença, porque os pacientes podem evoluir de forma ruim? Se eu fosse dizer para vocês um sintoma para vocês guardarem bem quando estiver atendendo um paciente, é dispneia, tá? Sempre que o paciente tem dificuldade para respirar, ele deve estar evoluindo com a forma pulmonar da doença, e grande parte das vezes é uma forma com acometimento grave que necessita, no mínimo, de suporte de oxigênio, tá bem? E quando é que você vai pesquisar isso se o paciente não vier inicialmente para você com esse sintoma, falando para você que está com dispneia, né? O que você pode pesquisar nele é a limitação aos esforços. Ou seja, se o paciente antes ele caminhava ao redor da casa, ou ele subia um lance de escada e isso não trazia dispneia para ele, ou ele já tinha essa dispneia basal por ter um DPOC, por exemplo, ou ter uma insuficiência cardíaca, só que essa dispneia ao esforço ela piorou. Ele percebeu que ele está mais limitado, ele deixou de fazer alguma coisa por conta dessa dispneia, dessa dificuldade de respirar que está pior. Então, quando o paciente não vier para você com esse sintoma muito claro de dispneia, a gente pode pesquisar na história a dispneia aos esforços, aos mínimos esforços, aos moderados esforços. E isso é um sintoma, é um sinal que nos acende, coloca uma pulga atrás da nossa orelha para a gente investigar melhor esse quadro, tá? Geralmente essa dispneia ela vai estar associada à taquipneia, ao aumento da frequência respiratória, porque a taquipneia nada mais é do que um marcador de inflamação pulmonar. O pulmão está inflamado, por isso que o paciente aumenta a frequência respiratória. A frequência cardíaca aumentada também nos mostra que o paciente está com um grau de inflamação pulmonar aumentada. A pressão arterial nessa fase inicial não vai ajudar muito. A temperatura como sinal vital, ela ajuda nos quadros para vocês que os pacientes têm febre, para você suspeitar dessa doença, que essa doença esteja presente. E o outro que não é um sinal vital, mas que a gente mede em triagem, é a oximetria de pulso, tá? A saturação periférica da hemoglobina, a saturação de oxigênio da hemoglobina de forma periférica com aqueles oxímetros que a gente usa. Esse oxímetro ele vai ajudar muito a gente tomar conduta. E eu vou falar um pouco mais à frente para vocês como é que a gente pode usar a dispneia do paciente e a oximetria de pulso para decidir sobre internação hospitalar. Vejam que em nenhum momento eu falei para vocês sobre exame de laboratório decidindo por a gente se a gente vai internar ou não. É tudo uma questão muito clínica, tá? A decisão de internação hospitalar no paciente com Covid-19 é muito clínica, ela não vai depender de um exame alterado. A gente sabe que nos pacientes que têm Covid-19, eles podem ter alterações laboratoriais que não são específicas, mas elas são sensíveis, ou seja, na grande parte dos pacientes esses exames vão estar alterados, né? O paciente pode ter uma anemia de inflamação, um pequeno grau de anemia de inflamação, uma plaquetopenia, uma linfopenia, e aí quando o paciente tem um linfócito abaixo de 800,
realmente está associada a uma maior gravidade de doença. Dos marcadores de inflamação, você tem uma proteína C reativa bastante elevada, uma ferritina sérica bastante elevada, um VHS bastante elevado, tá? A gente começou a pedir dedímero depois dos relatos chineses de dedímero aumentado, nos pacientes que evoluem de forma mais grave, a gente realmente confirmou essa alteração. Os pacientes que evoluem de forma mais grave têm um dedímero aumentado. Não que isso, com certeza, se correlacione a mais eventos trombóticos, a gente ainda não tem a certeza disso, mas a gente sabe que os pacientes que evoluem pior, eles têm dedímero aumentado, tá? Entre outras alterações laboratoriais que a gente vai ver no dia a dia, né? Exames de função hepática, exames de função renal, que podem estar alterados no contexto da COVID-19. Mas nenhum desses exames, de cara, assim, vão nos ajudar a tomar a conduta. A não ser que o paciente já chegue com disfunção renal grave, mas não é o mais comum no primeiro atendimento de pronto-socorro. É muito mais comum durante, ao longo do percurso da internação do paciente, tá? Então, o que é que eu devo levar em consideração para decidir sobre a internação hospitalar desse paciente? A oximetria de pulso, se eu fosse falar para vocês, além da dispneia, né, seria uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração. E lembra que eu falei para vocês no início da aula sobre as fases da doença, né? Quando é que a doença ela é só sistêmica, quando é que ela é só pulmonar? A gente sabe que não existe muito essa diferença, mas tomando essa consideração desses dias de doença, dá para a gente ter um pouco de noção da fase pulmonar da doença, que é o que mais nos preocupa nos pacientes que desenvolvem a COVID-19, tá? Quais seriam os cortes de saturação que a gente deve usar para decisão de internação hospitalar, né? A gente primeiro tem que levantar um conceito para vocês, que é o conceito da síndrome respiratória aguda grave. Toda infecção viral que desenvolve um quadro pulmonar de dispneia, de saturação, ele é classificado como síndrome respiratória aguda grave, não é só agora na COVID-19, tá bom? Então, alguns autores falam abaixo de 95% de saturação, outros autores falam abaixo de 93% de saturação. Sempre que eu tiver essa saturação um pouco mais baixa, eu devo ficar muito mais atento, ou seja, abaixo de 95%, paciente que já está com mais de 5, 6, 7 dias de doença, desenvolve essa desaturação, é esse paciente que eu devo dar atenção para ele na porta do pronto-socorro, tá? O que eu devo fazer nesse momento? Primeiro, eu devo excluir que essa dispneia tem algum diagnóstico diferencial. Se ela não é só uma insuficiência cardíaca descompensada, se ela não é só uma doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada, se ela não é só uma crise de asma, ou até mesmo uma crise de ansiedade, porque a gente sabe que nesse momento de pandemia, várias pessoas podem desenvolver crises de ansiedade de intensidades variáveis. Tudo bem? Sempre que o paciente tiver essa saturação abaixo de 95, eu devo ficar atento, tá? Então, colocando cortes para vocês de saturação. Sempre que o paciente estiver saturando abaixo de 90%, eu tenho certeza que eu vou fazer internação hospitalar para ele, tá bom? Esse não tem muita discussão, ele está desaturando, ele muito possivelmente tem uma pneumonia associada à infecção por Covid-19 e vai precisar de suplementação de oxigênio para isso, tudo bem? Para os pacientes que têm saturação acima de 93%, esses, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso fazer, está abaixo de 95%, mas acima de 93%, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue deixar esse exame mais específico. Como é que seria isso? Abaixo de 90%, com certeza interno, não preciso fazer nenhum teste a mais. Mas quando o paciente está tá com a saturação abaixo de 95, eu posso fazer um teste que é o teste da caminhada. Um teste que eu tenho feito muito com meus pacientes, onde quando eu tenho dúvidas sobre a internação hospitalar e eles saturam mais do que 90%, eu peço para o paciente no consultório caminhar durante 1 minuto, no corredor do consultório que eu estou atendendo, alguma coisa desse tipo. Pode ser um pequeno espaço, mas que ele fique caminhando durante 1 minuto. Tudo bem? Até aí?
Se o paciente, depois desse 1 minuto de caminhada, estava saturando 93%, 94%, passou a saturar menor do que 90%, aí eu tenho certeza que ele necessita de uma internação hospitalar. Tudo bem? Esse foi um teste para deixar a saturação de oxigênio mais específica para que eu consiga tomar uma decisão melhor, tá bom? Se esse paciente, depois de uma caminhada, estiver saturando maior ou igual a 93%, eu sei que esse paciente não está saturando a ponto de fazer uma hipoxemia ao esforço, a ponto de necessitar de suplemento de oxigênio ou de internação hospitalar. Tudo bem? Deu para pegar até aí? Se ele estiver no meio termo, entre 90% e 92%, aí eu vou ter que me ater à fisiopatologia, à história natural da doença, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Se o paciente está no 5º, 6º dia de doença, ou seja, ele está começando a fase pulmonar ainda, e no esforço ele já satura entre 90% e 92%, esse paciente necessita de internação hospitalar. Por quê? Porque eu ainda tenho um longo caminho de disfunção pulmonar pela frente. Eu tenho mais uma semana de piora pulmonar. Então, esse paciente precisa de internação hospitalar. Tudo bem? Se esse é um paciente que satura entre 90% e 92% no esforço, mas ele já está no 12º, 13º dia, ou seja, ele já está passando da fase pulmonar da doença, muito possivelmente ele não vai mais piorar do pulmão. Tudo bem? Então, esse paciente, ele não precisa ser internado, ele pode ter alta hospitalar, ele não precisa de um suporte de oxigênio, tá bom? Recapitulando para vocês. No repouso, saturou menor do que 95%? Fico atento. Aí eu vou pesquisar mais a fundo. Se essa saturação for menor do que 90% no repouso, esse não tem discussão, a gente já vai internar ele. Não tem muito que a gente discutir sobre isso. Se ele satura entre 90% e 95%, eu peço teste de esforço durante 1 minuto. Eu peço para o paciente caminhar durante 1 minuto, pode ser até no seu próprio consultório, dando volta. O ideal é que ele caminhe durante 1 minuto cronometrado, não precisa ser rápido, tá? Saturou acima de 93% depois de 1 minuto de caminhada, alta hospitalar com orientações. Saturou menor do que 90% depois de 1 minuto de caminhada, internação hospitalar, sem ter muito o que discutir. Entre 90% e 92%, fase da doença. Está na fase tardia da doença, depois da 2ª semana da doença, 11º, 12º, 13º dia, pode ter alta hospitalar. Está no começo da doença ainda, está no 5º, 6º, 7º dia de doença, internação hospitalar, porque ainda tem muito caminho a percorrer nessa piora de função pulmonar. Ele ainda tem muito o que piorar do pulmão. Tudo bem? Lógico que eu sempre vou confirmar essa dessaturação com a oximetria de pulso, tudo bem? Desculpa, com a gasometria arterial. Essa gasometria arterial vai vir com a saturação de oxigênio e a PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, e aí com esse exame eu confirmo essa dessaturação do paciente e decido pela internação hospitalar. Tudo bem? E onde fica nessa celeuma de coisas toda é o exame de imagem, né? A gente sabe que radiografia de tórax para pneumonia viral, ela não é tão boa assim, ela não consegue ser tão específica assim ou sensível a ponto de mostrar alguma alteração, um vidro fosco, difuso. A radiografia não ajuda tanto. Ela pode ajudar num diagnóstico diferencial em que eu faço uma radiografia, por exemplo, eu tenho um derrame pleural bilateral, um índice cardiotorácico aumentado, uma inversão de trama vascular, ou seja, sinais sugestivos de congestão pulmonar. Tá? Nesse caso, ela pode ajudar mostrando que o paciente tem um quadro de congestão pulmonar associado à doença, tá? Então, como diagnóstico diferencial. Mas mais importante seria a tomografia de tórax. Mas aí eu vou pedir para todo mundo a tomografia de tórax? Não. Eu só vou pedir a tomografia de tórax no contexto de pronto-socorro quando eu tiver dúvida do meu diagnóstico. Quando eu achar que tem outra doença ali, ou quando eu achar que tem alguma complicação da doença ali. Tudo bem? Quando eu achar que tem uma pneumonia, que tem um derrame pleural, quando eu achar que tem uma pneumonia que não está melhorando, quando o paciente está com Covid já na 3ª semana de doença e não melhora, será que não tem uma infecção secundária aí? Será que o paciente não fez uma cavitação pulmonar, um abscesso pulmonar, uma pneumonia pós-viral, pneumonia bacteriana pós-viral?
Ou então, o paciente chegou, ele de um dia para o outro já desenvolveu uma dispneia súbita, não é tão comum, é mais comum que os pacientes evoluam gradualmente com dispneia. Será que ele não fez uma embolia pulmonar, já que teoricamente, a gente não sabe muito bem, mas essa doença é uma doença trombogênica? Será que ele não tem uma embolia pulmonar? Nesse caso, eu pediria um angiotomo de tórax. Bem, assim, o que eu quero dizer para vocês é que o raio-x não ajuda muito. Ele vai ajudar como um basal para todo mundo que vai internar, mas que a tomografia de tórax, apesar de ela ajudar muito, dizer grau de acometimento pulmonar, isso não quer dizer muita coisa. O que a tomografia ela deve ser usada, a gente deve se embasar na tomografia tão somente para diagnóstico diferencial e pesquisa de complicações pulmonares. Tudo bem? Esse é o lugar da tomografia de tórax na urgência no paciente atendido por Covid-19. Quais exames laboratoriais que são recomendados a serem solicitados na admissão do paciente? Esses exames, eles são exames que prognosticam e nos dão um valor basal para que a gente saiba como é que o paciente está evoluindo durante a internação. Então são eles, hemograma, tudo bem? Com as alterações que eu já falei para vocês. Ureia, creatinina, sódio, potássio, que seria a função renal. A função hepática, com bilirrubinas, albumina, tempo de protrombina e... esses são os exames de função hepática, mas também a gente pode pedir os exames de marcadores de lesão hepática, como a AST e a ALT, e também o TTPA nos ajuda no coagulograma para idealizar, para ver a função hepática também, mas o INR é bem mais importante para isso. Como marcadores de inflamação, para saber o grau de inflamação inicial do paciente e acompanhar durante a internação a proteína C reativa. Tá? A ferritina pode ser usada mais numa fase mais tardia como um marcador de síndrome mielodisplásica. A troponina como um exame inicial, a gente sabe que na terceira fase da doença, né, que eu separei para vocês, isso não está muito bem estabelecido, eu só trouxe como uma forma de deixar mais didática a aula, que os pacientes podem evoluir com disfunção miocárdica, com miocardite, ou até mesmo um fenômeno de aterosclerose acelerada por inflamação endotelial da doença, e que o paciente evolui com infarto agudo do miocárdio durante a internação, ou até mesmo o grau de inflamação é tão alto, a tempestade de citocina é tão severa que o paciente pode evoluir com Takotsubo, que é a síndrome do coração partido ou cardiomiopatia de estresse. Todos esses vão elevar a troponina e vão fazer com que a gente suspeite de um acometimento cardíaco da doença. O dímero D, ele não muda a conduta, mas a gente sabe que pacientes com dímero D muito elevado têm um prognóstico pior de doença. Eletrocardiograma, para todas essas alterações que podem decorrer da internação, a gente tem um valor basal de eletrocardiograma, como também todo paciente dispneico que entra no ponto-socorro, ele merece um eletrocardiograma como diagnóstico diferencial do equivalente isquêmico, por exemplo. A dispneia seria um equivalente isquêmico. Para paciente que vai internar, um SWAB com pesquisa de PCR, RT-PCR, do vírus do SARS-CoV-2, e pacientes que têm poucos dias de doença, na primeira semana de doença, se tiver na sazonalidade da influenza, a gente deve pedir o PCR para influenza também. A gasometria arterial, a gente pede naquela fase inicial para confirmar a hipoxemia do paciente, mas quando for internar o paciente também a gente pode pedir, pode acompanhar durante a internação as pioras das trocas gasosas com a gasometria arterial, tudo bem? Agora a gente vai para a parte mais polêmica da aula, é o tratamento farmacológico da Covid-19, né? O que a gente tem até agora autorizado a ser feito? Pouquíssima coisa, tá? Isso advém, assim, vários vírus respiratórios que a gente já se deparou ao longo da nossa existência. Até agora a gente não tem muito tratamento específico, adenovírus, influenza, rinovírus. Já até então a gente não conseguiu um tratamento que fosse eficaz e é muito pouco provável que seria agora que a gente traria algum medicamento da cartola que fosse um antiviral que conseguisse realmente reduzir a mortalidade desses pacientes, tá? Para a influenza, por exemplo, a gente tem um oseltamivir, mas nenhum estudo, ensaio clínico randomizado até agora conseguiu mostrar que o oseltamivir diminui a mortalidade
na influenza, tá? Na infecção por influenza. A gente usa, algumas meta-análises nos mostraram que diminui o tempo de internação hospitalar, alguns diminui sintomas, pode diminuir a progressão da doença paciente grave, mas nada, nenhum desfecho que seja concreto, nenhum desfecho que seja duro o suficiente, nenhum estudo com boa qualidade para que a gente possa começar a indicar, tá bom? Sempre pensando na segurança do paciente, tá? A primeira medicação que a gente vai falar sobre, en passant, tá? Só por cima, sobre as medicações que foram cogitadas em algum momento a serem indicadas e se elas estão indicadas ou não a serem feitas pelas maiores organizações de saúde do mundo, tá? Sociedades e OMS, entre outras. A hidroxicloroquina, ela é um antimalárico, também usado para tratamento de lúpus e artrite reumatoide, doença de Sjögren, síndrome de Sjögren, desculpa. Nessas doenças autoimunes ela funciona como um modulador de inflamação e na malária ela funciona como antimalárico, como antiparasitário, ela atua contra o plasmodium, tá? In vitro, a hidroxicloroquina pareceu ter efeito contra o SARS-CoV-1 e parece também ter efeito contra o SARS-CoV-2. Porém, nenhum estudo de boa qualidade foi publicado até agora que nos mostrasse esse efeito benéfico da hidroxicloroquina em qualquer fase que ela foi administrada durante os estudos. Tudo bem? Próximo medicamento, ivermectina. A ivermectina, ela é um antiparasitário também. Ela funciona contra vermes, helmintoses intestinais, parasitoses intestinais, contra piolho, entre outros vermes que são parasitas do ser humano, tá? A ivermectina também in vitro, ela mostrou uma eficácia contra o vírus SARS-CoV-2, ela conseguiu reduzir a replicação viral, inibir a replicação viral em células de laboratório, porém a dose utilizada nessas células de laboratório, elas são 100 vezes maior do que a concentração que a gente pode chegar no tecido do ser humano utilizando a dose que é segura para o ser humano, tá? Então, in vitro, para que a gente pudesse usar ela em vivo, a gente teria que aumentar 100 vezes a dose e o potencial tóxico dessa medicação, ela se sobressairia sobre o potencial benéfico de uma possível inibição de replicação viral. Tudo bem? Como antiviral, lopinavir com ritonavir também foi levado em consideração, foi realizado o estudo e a gente viu que ele não tem eficácia contra o lopinavir com ritonavir, inibidor de protease, que é usado no tratamento contra HIV, a gente viu que ele não tinha eficácia contra o SARS-CoV-2. O oseltamivir é um inibidor de neuroaminidase, só que o SARS-CoV-2 ele não tem essa enzima para se integrar à célula do hospedeiro humano. Então não faz sentido esse inibidor de neuraminidase fazer efeito no ser humano, tá? Tocilizumab. Tocilizumab é um inibidor de interleucina 6. Lembra que eu falei das fases da doença? Você tem inicialmente a fase de replicação viral, lá no fim você tem uma fase de tempestade de inflamação e teoricamente a interleucina 6 é a principal responsável por essa tempestade inflamatória. É a principal citocina pró-inflamatória nessa doença. Então, inibindo a interleucina, teoricamente, você diminuiria a gravidade dessa doença, né? Só que é uma interleucina entre centenas de interleucinas, até milhares de interleucinas que funcionam nessa tempestade de citocina que acontece na fase inflamatória da Covid-19. Então, é muito pouco provável que inibindo somente uma interleucina a gente consiga diminuir a mortalidade desses pacientes. Então, a gente ainda não indica, não teve nenhum estudo que nos mostrasse benefício suficiente, tá bom? Heparina em doses anticoagulantes. Como a gente sabe, os pacientes têm um dedímero aumentado, muitos evoluem com fenômenos trombóticos, então muito possivelmente essa doença tem um quê de pró-coagulante. Só que até agora não se fez nenhum estudo de
de um método que seja eficaz para que a gente consiga saber realmente se essa heparina muda o prognóstico da doença. Porque a gente tem maior estudo, e quem faz anticoagulação nesses pacientes se baseia nesse estudo, é um estudo chinês de 400 pacientes, um estudo observacional, em que separaram dois grupos de pacientes, em que um grupo usava doses anticoagulantes, outro usava doses profiláticas de enoxaparina, e observacionalmente não teve alteração em mortalidade, né, desses dois grupos de pacientes. Só que eles pegaram um subgrupo de pacientes que receberam anticoagulação e viram que no subgrupo dos pacientes que tinham dedímero acima de 3.000 e que receberam anticoagulação, eles evoluíram melhor, tá? Isso é um estudo observacional, a gente não pode levar a gente deve considerar esse estudo como um levantador de hipóteses e não como um martelo em que você fecha e diz que aquela medicação funciona, tá? Tem que levantar os riscos e benefícios. Até agora, a anticoagulação que está autorizada nesses pacientes é a anticoagulação profilática. Enoxaparina, dependendo da função renal, você pode usar a heparina não fracionada também. Tudo bem? Os glicocorticoides, até então, ela era indicada para pacientes que tinham outras indicações de fazer uso dos glicocorticoides, como asma exacerbado, DPOC exacerbado, choque refratário. A gente usava nessas três situações. Depois do estudo Recovery, com milhares de pacientes, que separaram dois grupos, placebo versus dexametasona, 6 mg por dia, os pacientes que necessitavam de suplementação de oxigênio, ou seja, pacientes hipoxêmicos, conseguiu-se ver redução de mortalidade nesse grupo de pacientes quando eles foram randomizados dexametasona versus placebo. Então, eu acredito que seja uma evidência robusta o suficiente para que nos permita utilizar a dexametasona nessa dose que foi utilizada no estudo de 6 mg por dia, a partir do momento em que o paciente desenvolve hipoxemia. Por que não antes? Por que não tratar precocemente? Porque nesses pacientes, no grupo em que não necessitava ainda de oxigênio e fez uso de dexametasona, apesar de não ter uma significância estatística, houve uma tendência a aumento de mortalidade desses pacientes, aumento de necessidade de ventilação mecânica. Então, possivelmente, quando você dá na fase precoce a dexametasona, ela induz aumento da replicação viral, como a gente já tinha visto nos quadros de influenza. Tudo bem? Então, dexametasona sempre que o paciente estiver desaturando, estiver hipoxêmico. Tudo bem? Essa é a fase de tratamento farmacológico da doença, então não sobrou muita coisa. Heparina profilática e dexametasona, 6 mg por dia, glicocorticoide, quando o paciente estiver hipoxêmico. E os antibióticos? Muita gente prescreve, quando o paciente tem um quadro de pneumonia, ceftriaxona e azitromicina. Tá? A OMS recomenda fazer, mas a MIB, por exemplo, ela não recomenda fazer para todo mundo. Esse caso tem que ser individualizado, né? Porque qual que é o racional da gente fazer antibiótico nesses pacientes? O paciente tem febre, tosse e dispneia, ele tem um quadro clínico de pneumonia, ele tem infiltrado pulmonar, então tem uma pneumonia bacteriana, e até então a gente não conseguiu um método eficaz o suficiente tomográfico para a gente diferenciar a etiologia da pneumonia, para que a gente pudesse dizer, esse aqui é uma pneumonia por pneumococo, esse aqui é uma pneumonia por coronavírus, esse aqui é uma pneumonia por micoplasma. Até então a gente não tem um método que consiga diferenciar, então quem dá antibiótico nessa fase se suporta sobre esse racional fisiopatológico, sobre esse racional sobre a medicina baseada em evidência também. Quem não dá antibiótico se suporta no fato de que a gente não está vivendo uma epidemia de bactéria, a gente está vivendo uma epidemia de vírus. A gente sabe que tomograficamente a gente tem alterações que são relativamente específicas da infecção por SARS-CoV-2, principalmente nessa probabilidade pré-teste que a gente tem agora, que é uma epidemiologia de uma grande prevalência dessa infecção na população. Seria aqueles infiltrados periféricos em vidro fosco, predominantemente basais, com ausência de derrame pleural associado a um espessamento septal também, pelo menos na fase inicial da pneumonia, que depois evolui com consolidações nessas mesmas áreas, que depois pode evoluir com síndrome de desconforto respiratório agudo e pulmão totalmente branco.
Nessa fase inicial, nessas alterações, nesses infiltrados que as pessoas que dão antibiótico, elas se suportam, tá? Então tem um grupo que dá antibiótico, tem um grupo que não dá antibiótico. Particularmente, eu sou do grupo que não dá antibiótico nessa fase inicial, tendo o paciente um SWAB positivo para COVID-19, tendo um infiltrado pulmonar sugestivo de COVID-19, com um quadro clínico sugestivo de COVID-19, eu prefiro não dar antibiótico porque os malefícios que esse antibiótico pode gerar para o paciente são maiores do que os possíveis benefícios, porque eu não sei nem se tem uma bactéria ali associada à infecção pela COVID-19. Tudo bem? O antibiótico, quando ele está indicado, se o paciente tiver um infiltrado unilobar, ou se o paciente já tiver uma consolidação, ou ele evoluir mais precocemente com consolidações pulmonares, muito possivelmente esse paciente realmente tem uma pneumonia bacteriana. Nesse caso, ceftriaxona e azitromicina, tá? Seria o tratamento padrão. Azitromicina, eu dou no início da doença, não dou? Não existe nenhum estudo que suporta o uso de monoterapia de azitromicina para a COVID-19. A gente sabe que para pneumonia leve, a azitromicina é mais do que suficiente nos quadros bacterianos. Mas na infecção por COVID-19, a gente sabe que essa pneumonia, que a azitromicina não se mostrou, não tem nenhum estudo que mostre benefício específico da azitromicina, nem como antibacteriano, nem como imunomodulador pulmonar. Tudo bem? Aqui a gente encerra o tratamento farmacológico da COVID-19, tá bom? Suporte de oxigênio é simples, eu tenho poucas formas de dar suporte de oxigênio para esses pacientes, tá? Catéter nasal de baixo fluxo é um catéter que dá até 6 litros por minuto, que daria ali em torno de 30% mais ou menos de fração inspirada de oxigênio, tá? Outra forma que eu consigo dar o suporte de oxigênio para esses pacientes é pela máscara de Venturi, que é titulado de 35 mais ou menos, tem máscaras dependendo da cor, 28, 35, até 50% de suporte de oxigênio, tá? Serão as máscaras de Venturi. Quando eu preciso mais que isso, eu posso usar as máscaras não reinalantes, tá? São máscaras que têm um suporte, uma bolsa, que tem um reservatório de oxigênio, que dependendo do fluxo inspirado do paciente e do fluxo que você coloca do aporte de oxigênio, geralmente 10 a 15 litros por minuto, ele consegue dar de 80 a 100% de fração inspirada de oxigênio. Tudo bem? Essas são as 3 formas de oferecer oxigênio para o paciente. Ventilação não invasiva. Eu tenho 2 formas de dar ventilação não invasiva para esses pacientes. Tanto com um catéter de alto fluxo, que é um catéter ligado numa máquina que gera um vapor a 37 graus num fluxo até 60 litros por minuto, e teoricamente eu daria uma PIP, uma pressão expiratória final de 3 a 5 centímetros de água, centímetros de H2O. Esses pacientes que evoluem com consolidação, que já a máscara não reinalante não está sendo tão suficiente assim, eles podem ser escalonados para um catéter nasal de alto fluxo, tudo bem? E quando não dá certo, eu posso fazer também uma ventilação não invasiva, que seria um BiPAP acoplado a uma máscara, a uma máquina, a um ventilador mecânico, com válvula inspiratória, válvula expiratória, lembrando sempre de ter um filtro HME e um filtro EPA, que é um filtro antiviral, e sendo o sistema muito bem acoplado para que não gere aerosóis e coloque os outros pacientes e profissionais em risco de contaminação, caso eles não estejam muito bem paramentados. No contexto de um hospital em que está só tratando o Covid, em que todo mundo está muito bem paramentado, não faz muito sentido essa geração de aerosol. Então, a nossa posição é de que eles são dispositivos ventilatórios não invasivos seguros a serem realizados, estão muito bem indicados, e a taxa de sucesso, o que muita gente fala, é que ele tem uma taxa de fracasso de 50% até 60%. Eu costumo ver como taxa de sucesso, né? Ele tem uma taxa de sucesso entre 50% e 40%. Então, para aquele paciente que já está com
mostrando sinais incipientes de desconforto respiratório, eu faço uma VNI, eu consigo recrutar aquele pulmão que está consolidado e eu não intubo esse paciente, daquele paciente que com certeza seria intubado em outras ocasiões, na fase pré-pandemia, por exemplo, se eu evitar que ele vá para a intubação orotraqueal, é o melhor caminho a ser seguido. Tudo bem? Eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Lembrando que a gente falou sobre sintomas, sobre decisão de internação hospitalar, sobre exames laboratoriais para serem pedidos, exames de imagem, quando pedir, qual pedir. A gente falou também sobre a terapia farmacológica da Covid-19, não tem muita coisa para a gente falar sobre isso, realmente é um grande embate, é um grande debate, mas sobraram poucas coisas com evidência suficiente, com natural, como todo vírus respiratório, a gente não tem tanto tratamento assim. E no fim a gente falou por cima sobre dispositivos de oferta de oxigênio para o paciente, terminando com ventilação não invasiva. Tudo bem?